Queridos, estamos compartilhando a carta de Paulo aos Efésios, e eu quero pedir que você abra então a sua Bíblia no texto do capítulo 6. Efésios, capítulo de número 6. Estamos caminhando para o final da carta, já há mais de um ano que nós estamos meditando nessa carta. Uma carta muito profunda, muito maravilhosa para a igreja. Às vezes nós achamos que está demorando, pastor, mas quem disse que tem pressa? Terminando essa, a gente vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. É a Bíblia inteira que nós vamos estudar. E assim, durante toda a nossa caminhada, é a palavra de Deus, né? Que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Eu quero ler com você nessa noite e refletir em alguns princípios que estão apenas contidos no versículo de número 12. Então, Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Abra aí a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura nessa oportunidade, refletir na palavra do Senhor nosso Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais em Cristo. Eu estou sem retorno aqui, Darlington, se puder jogar, me ajuda, tá? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, ajuda-nos, ó Pai, a receber da Tua palavra, mas fale também com a nossa mente, Pai, de modo tal que nós possamos compreendê-la. E fale ao nosso coração, Senhor, ajustando-nos para um desejo de fato, viver essa verdade, praticá-la na nossa vida e nos envolver de fato com a Tua palavra, de modo que não apenas saibamos, de modo que não apenas seja objeto de fé, mas de modo que seja também objeto da nossa prática, para a glória e para a honra do Senhor, é que nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, você acredita em extraterrestre? Em ufologia? Existem seres de outros planetas? Essa é uma inquirição do ser humano desde muito, né? A mentalidade humana sempre ficou preocupada, existem coisas, às vezes até inexplicáveis no nosso planeta, e nós ficamos sem saber de onde veio, como que surgiu e tudo mais. Então tem muita gente que busca a alternativa de acreditar e de provar que existe seres humanos, ou, desculpe, seres extraterrestres. Será que existe mesmo uma invasão de extraterrestres no nosso planeta? Então eu não quero abordar aqui as temáticas da ufologia, mas eu queria abordar conosco essa realidade que existe sim seres extraterrestres. Acredita nisso? Anjos e demônios são seres extraterrestres. São seres que não foram criados aqui na Terra. São seres que não foram gerados aqui, mas são seres que existem e são seres que estão aqui. Invadiram o nosso planeta. Estão presentes em qualquer recanto do nosso globo. Anjos e demônios estão espalhados. Quando nós falamos em anjos, geralmente levamos a nossa mente para o lado daquele grupo de anjos que são bons, para aquele grupo de pessoas que Deus criou e que estão aqui, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, cuidando daqueles que hão de herdar a salvação, e eles são agentes de Deus para a proteção do seu povo. Demônios é a mesma casta de anjos, mas também não focados no bem, mas focados no mal. São seres também criados por Deus, que caíram do estado de perfeição e agora estão vivendo num estado de malignidade intensa, guerreando contra o Senhor, guerreando contra o seu povo, e ao invés de trazerem bem para o povo de Deus, procuram sempre trazer o mal, não só para o povo de Deus, os eleitos e salvos em Cristo Jesus, mas para todo tipo de ser humano sobre a nossa terra. Então é esse o tipo de ser extraterrestre que nós cremos. Existe sim, e eles estão por aí. E o pior, eles são invisíveis. Porque se aparecesse um marciano aqui, de cabeça meio ovalada, verde e de anteninhas, a gente saberia quem é o indivíduo. Mas Satanás e seus demônios, eles não são visíveis aos nossos olhos. Nós não podemos, às vezes, encontrar com ele na esquina e saber, opa, sai para lá, Satanás. Não é? Nós não temos essa possibilidade de vê-los. Mas porque nós não podemos vê-los, eles não são reais.
Essa é a questão que Paulo levanta, meus irmãos, quando fala que nós devemos estar cheios do Espírito Santo e agir em todas as áreas da nossa vida com essa plenitude do Espírito, e quanto ao mais, ou seja, ainda na continuidade dessa plenitude do Espírito, devemos nos encher do Senhor, nos fortalecer do seu poder, porque existe uma guerra acontecendo e os nossos inimigos são reais. Eles estão aqui no nosso meio e eles são invisíveis. Então, só para lembrar de novo, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso lá em Roma, na sua primeira prisão. Possivelmente perto dele havia ali um brutamonte de um soldado, todo paramentado com a armadura daquela época, capacete, colete, roupas especiais, botas especiais, cinto, armas, tudo ali para que capacitasse aquele soldado a desenvolver a sua tarefa bélica. E Paulo, então, diante daquele soldado, ele está escrevendo essas cartas. São várias cartas que Paulo escreve, são 5 na verdade, mas esta veio para a igreja de Éfeso. E depois de tudo que Paulo nos ensina, ele arremata todo o seu ensino dizendo que nós estamos no meio de um combate e de um combate espiritual. Nós já aprendemos aqui no decurso do nosso estudo que Paulo falou para nós que nós devemos andar em unidade. Capítulo 4, verso 1 ao 16, que nós devemos andar em harmonia, andar em pureza, capítulo 4, do verso 17 ao 5, 17, andar em harmonia, do capítulo 5, 18 ao 6, 9, e nesse final aqui, andar em vitória, do capítulo 6, verso 10 ao verso 24. Então, o nosso tema de hoje é esse aqui, as forças espirituais do mal. E a primeira coisa que eu quero expor aqui para a gente, irmãos, é que nós devemos lembrar, conhecer e saber que existe a realidade de uma guerra espiritual. Você já assistiu alguns filmes, quem gosta de filmes fictícios, ficções e tal, de guerras. Existe um filme onde Arnold Schwarzenegger, ele luta contra um inimigo invisível. E ele não consegue detectar quem é esse invisível, quem é esse inimigo. E aqui e ali, esse inimigo promove mortes dos seus colegas do exército, até que no momento final do filme, ele consegue descobrir uma maneira de destruir aquele inimigo. Nós estamos, irmãos, vivendo assim, à medida daquela realidade fictícia lá. Nós estamos no meio de um combate e nós não vemos o nosso inimigo. Nós estamos no meio de uma guerra, ele é real, ele nos ataca, ele nos atinge e nós não o vemos. Muitas vezes nós apenas vemos as suas ações, as suas atitudes, sabemos quem ele é, sabemos qual é o seu caráter, sabemos quem é a sua pessoa, mas muitas vezes nós não vemos pessoalmente e muitas vezes temos dificuldade em lutar. Essa batalha espiritual, portanto, meus irmãos, ela é descomunal, ela é hercúlea, ela é tremendamente grande e muitas vezes nós como crentes estamos alheios, pensando que a vida cristã é um passeio no campo florido, pensando que a vida cristã é apenas passearmos num lugar onde haja flores, campos, cachoeiras e cataratas ou cascatas muito mansas, onde a brisa sopra e nós só recebemos coisas lindas e belas. E esquecemos que ao mesmo tempo que existe esse quadro belo da vida cristã, existe um outro lado de uma realidade dura, onde o nosso inimigo não dá trégua e nos ataca o tempo todo. E nós falamos na meditação do domingo passado, que muitos crentes estão derrubados, caídos, vivendo uma vida miserável como crentes, derrubados pelo poder do pecado e angustiados diante de tudo isso, porque eles não estão atentos. Eles não estão levando a sério que existe uma guerra acontecendo, existe um combate acontecendo. Então, não podemos lutar contra quem nós conhecemos. E é isso, então, precisamos saber quais são as características desse inimigo. Se nós quisermos vencer o inimigo, temos que saber quem ele é, temos que saber como ele age, saber quais são as suas ferramentas, saber quais são os seus artefatos de guerra. Então, os inimigos espirituais, meus irmãos, eles são seres extraterrestres, eles existem, são criaturas de Deus, são anjos poderosíssimos, são seres tremendos em poder e em capacidade, são inteligentíssimos, e nós não os vemos, eles estão aqui armando armadilhas o tempo todo à nossa volta. Como nas sagas de Hollywood, ou nos filmes de Hollywood, invasores extraterrestres de diferentes espécies da dos humanos,
estão presentes em nosso meio, com a diferença do que nós já falamos, lá nas sagas de Hollywood, lá nos filmes hollywoodianos, eles têm um disco voador, eles têm uma aparência, eles têm uma estrutura física, eles têm armas, e os humanos conseguem percebê-los, e, para a alegria dos americanos, todo filme hollywoodiano acaba com a vitória dos americanos sobre os invasores, né? Então, aqueles filmes ali, os americanos conseguem vencê-los. Mas na nossa guerra, ela é extremamente descomunal, ela é brutal, e ela é muito mais complicada e muito mais difícil, porque nós não vemos, mas nós podemos vencê-los. Podemos vencê-los não pela nossa força apenas, não pela nossa capacidade apenas, mas podemos vencê-los pelo poder de Jesus Cristo. É por isso que nós lemos lá Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que venham os demônios, que venham Satanás e seus ardis, que venha o reino das trevas, a igreja será vitoriosa contra o império das trevas. As portas do inferno não resistirão ao avanço da igreja no mundo, e o evangelho vai continuar sendo pregado, e onde quer que ele vá sendo pregado, ali as portas do inferno vão sendo derrubadas, ali pessoas vão conhecer a graça de Deus, e pessoas serão transformadas. William Hendrickson é um pastor já falecido há alguns anos, e ele vai dizer num dos seus comentários aqui na carta aos Efésios, que é contra uma hoste extraterrena inumerável de espíritos malignos, o diabo pessoalmente e todos os demônios que estão sob o seu controle. Sim, é contra eles que guerreamos. Irmãos, não perca isso de vista. Ah, pastor, isso é coisa da época passada, os irmãos daquela época não sabiam como explicar e falavam em seres de outro mundo. Não, é uma realidade. Jesus combateu com demônios, Jesus expulsou demônios, Jesus venceu demônios, embora espíritos, eles foram objetos do combate de Cristo Jesus. Jesus, que tem todo conhecimento e sabedoria, nunca tratou as hostes demoníacas apenas como uma ilusão da sua época, mas os tratou como reais. E nós devemos também olhar para eles como reais. O reino das trevas possui, meus irmãos, uma organização. O diabo não é tão tolo a ponto de não ser organizado. Ele é extremamente inteligente, extremamente sagaz, extremamente capaz, e ele consegue organizar o seu exército de forma tal que cada um deles presta continência um grupo ao outro, cada um deles presta obediência a esse ou aquele, e há uma hierarquia, há um comportamento militar entre eles com a capacidade de obediência. O reino das trevas, então, possui uma estratificação, tendo inteligentemente uma cadeia de comando, assim como no Exército Brasileiro, na Polícia Militar, ou qualquer que seja a ordem bélica que nós possamos ter, nós vamos ter ali que existe uma cadeia de comando, existe um Supremo General lá em cima, existem os generais adjuntos, existem os comandos menores, até chegar no soldado raso, e todos eles prestam continência e obediência uns aos outros, de forma que o objetivo daquela corporação vai ser atingido. Satanás e seus demônios também têm essa estrutura e têm esse comportamento de organização. Existem líderes, existem liderados, existem cabeças, existem subalternos, existe quem manda, existe quem é mandado, quem obedece. Paulo, meus irmãos, fala aqui de alguns nomes que a gente pode, quem sabe, perceber então essa situação. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra, qual é a palavrinha aí? Potestades. Mantenha sua Bíblia aberta, viu, meu irmão, minha irmã? Olhe para o texto bíblico. Nós lutamos contra potestades. Essa palavrinha potestade não é à toa que ela está aí. Ela demanda um poder mais alto. Paulo fala que nós também temos, além de potestades, nós temos principados, nós temos poderios, príncipes desse mundo, que estão comandando outros grupamentos menores. Daí por diante é uma hierarquia militar que Paulo está descrevendo aí. Meus irmãos, o reino das trevas articula-se contra a igreja, de modo que o diabo e seus demônios rodeiam a terra e passeiam por ela, investigando a vida dos crentes e buscando uma oportunidade para atacar o crente. Eles não têm corpo como nós, então por eles serem espíritos, eles têm mobilidade rápida. Para eu sair daqui e ir até São Paulo, eu tenho que levar pelo menos umas 2 horas. Tenho que pegar um ônibus, ou entrar no meu carro, ou na minha moto, ou em alguma medida eu preciso deslocar o meu corpo.
A mente pode até chegar lá rapidinho, né? Eu consigo imaginar a Avenida Paulista, consigo imaginar um bairro ali, consigo imaginar um hotel onde eu já fui. A mente vai rápido, mas o corpo precisa de locomoção. Os anjos e demônios, eles não têm corpos. Eles viajam na velocidade da mente, eles andam numa velocidade intensa. Então, ao mesmo tempo que pode ter um sentado do seu lado aqui agora, observando a sua vida, o seu comportamento, pode rapidamente ele sair daqui e visitar a igreja mais próxima, ou quem sabe sair daqui e estar em São Paulo em questão de segundos. E essa mobilidade e essa capacidade de conhecimento, de percepção, de discernimento que eles têm, os ajuda a mapear cada um de nós. Você pensa que eles não sabem o que é que você gosta? Quais são os seus gostos na culinária? Quais são os seus gostos de filme ou de música? Quais são os seus anseios por conseguir isso ou aquilo? Qual é o seu comportamento dentro de casa ou lá no seu trabalho? Como você faz de crente aqui dentro e lá fora você parece que é outra pessoa? Ele sabe tudo isso, gente. Ele caminha ao nosso lado. Jesus, o apóstolo Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor como um leão e ele conhece cada um de nós o tempo todo. Ele sabe o momento certo de pular na presa. Além do que, ele não é único. Existe o maioral, o Satanás, existe os seus subalternos em escalas menores, até chegar ao demônio mais púria que possa existir entre eles, e eles compartilham o conhecimento de um para com o outro. E eles têm um acesso muito rápido a muitas informações a nosso respeito. Então nós estamos lidando com um inimigo extremamente terrível, extremamente perigoso e habilidoso. Ele articula-se contra a igreja e o alvo dele é fazer com que o nosso testemunho e a nossa vida caiam por terra. De modo tal que a nossa vida não glorifique a Deus, de modo tal que a nossa vida não impacte a vida de outras pessoas lá fora. Sigo aqui então, querido, só para nos ajudar, alguns pontos em relevo apontados pelo nosso irmão reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu creio que seguindo o esqueleto que ele nos deu, serão de grande valia para nós conhecermos alguma coisa a respeito dessa realidade de uma guerra espiritual. Primeira coisa, como já dissemos brevemente, ele é um inimigo invisível. Olhe de novo aí o versículo 11 e 12. Revestiu-os de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é material, ela não é contra carne e sangue, ela é espiritual, contra principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal. Percebem? Então os nossos inimigos são invisíveis. O diabo e seus agentes, irmãos, são seres reais. E, de novo, não podemos olvidar disso. Não podemos deixar isso de lado. Não podemos pensar, não, já que a gente não vê, eles não existem. Não, eles são reais, eles estão aí. Nós temos que lembrar disso o tempo todo. Esse inimigo, como já dissemos, como um leão que ruge ao nosso redor, ele espreita-nos e sonda-nos 24 horas por dia. Ele acompanha a igreja e persegue a igreja o tempo todo. Ele sabe exatamente quem é cada um de nós, povo de Deus, e conhece exatamente cada uma das nossas fraquezas, assim como também conhece cada um dos nossos pontos fortes. Se ele for te atacar, então, onde ele vai te atacar? No seu ponto forte? Obviamente que não. As seguradoras de automóveis, quando você faz um seguro, eles perguntam, você tem trava elétrica no carro? Você tem portão automático? Você guarda o seu carro dentro da garagem? E uma série de proteções. E quando você não tem essas proteções, e a seguradora tem interesse em que o seu carro não sofra dano, porque se sofrer eles vão pagar, e muitas vezes eles te dão o equipamento que você precisa. Te ajudam a fortalecer a sua segurança para que você não seja roubado. Então, o diabo conhece o nosso ponto fraco. E o ladrão que passa pela rua o tempo todo, não podemos, às vezes, saber quem são eles também, né? A polícia ou pessoas dessa categoria de conhecimento estratégico da maldade que permeia a nossa sociedade, muitas vezes eles nos dão algumas dicas. Dizem por aí que alguns deles andam de bicicleta nos bairros o dia inteiro. Não fazem nada, além do que mapear o bairro. Então descobre que a sua casa tem mato crescendo ali na frente, a sua casa, o lixo não está retirado faz alguns dias, a sua casa está com a lâmpada queimada e tal. Aí o camarada passa por lá e faz um X naquele portão com o giz. Ou faz uma outra marca e eles têm um código.
de acordo com algumas características daquela casa, é a marca que eles vão colocar. Sabendo disso, à noite, o outro pessoal do ataque já sabe, naquele bairro, quais as casas que eles podem entrar. Mapeamento estratégico para vencer. Então, eles vão observando quais são os pontos fracos. E assim é o inimigo das nossas almas. Ele conhece os nossos pontos fortes, mas conhece também o nosso ponto fraco. E ele vai nos atingir exatamente na nossa fraqueza. Lembra de Davi? Davi era o rei. Davi era o todo-poderoso em Israel. Davi era o guerreiro vencedor de muitas e muitas batalhas. Mas Davi era um homem cobiçoso. Davi era um homem, no dizer muito chula nosso aqui, agarrado numa barra de saia. Não é? Ele gostava de mulheres. Tanto é que ele foi casado com 4 e teve outras. Não é? Estava certo isso? Gente, a Bíblia não descreve só o que está certo. Deus fez desde o início um homem e uma mulher. Deus tolerou o pecado, mas ele não aprovou o pecado. Nunca Deus aprovou a poligamia. Nunca Deus aprovou essa multidão de mulheres para homens e daí por diante, pelo contrário. Não é? Mas a Bíblia relata. Então são textos que são apenas relatos, não são mandamentos. Olha, já que Davi teve 4, pode ter suas 4. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Está apenas descrevendo. São textos narrativos e não textos normativos. Quando a Bíblia fala de texto normativo, é quando tem um imperativo para você. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Isso é um texto normativo. Mas apenas um texto narrativo é apenas descrevendo como foi a história naquele período. Então temos que saber interpretar os textos de acordo com a sua natureza literária também. Né? Então, voltando para a história de Davi, ele era um homem guerreiro, ele tinha habilidade da guerra. Ele sabia como organizar o seu exército para conquistar o inimigo. Ele era estrategista, ele era inteligente. Mas ele tinha um ponto fraco, a barra da saia. O que o diabo preparou para ele? Uma mulher bonita. Uma donzela tomando banho de piscina, quem sabe com bem pouca roupa, e Davi, ali do seu alpendre, olhando a vizinhança. E é ali que Davi caiu, é ali que Satanás conseguiu derrubá-lo. Houve outros pontos fracos na vida de Davi, e o diabo conhecia, e o diabo derrubou Davi outras vezes. Enfrenta gigantes e perde para uma mulher bonita. Não é? Às vezes você é assim também, tem pontos fortes, e o diabo não vai atacar os seus pontos fortes, mas ele conhece quais são os seus pontos fracos. E é importante que você, meu irmão, minha irmã, também faça um mapeamento da sua vida. É importante que você também conheça quais são os seus pontos fracos. É ali que você tem que aplicar o seu fortalecimento. É ali que você tem que trabalhar mais para fortalecer aquela área da sua vida. É ali que você tem que buscar mais plenitude de Deus para cobrir aquelas brechas, para que o inimigo não encontre facilidade de derrubar você. Então, voltando, ele espreita como um leão 24 horas por dia, observando e sondando a vida do povo de Deus. Ele escuta cada palavra que você fala. Por uma visão mais ampla da Escritura, nós entendemos que o diabo não tem o poder de ler a sua mente. Ele não é onisciente. Ele não tem o poder de prescrutar o mais íntimo da alma de uma pessoa. Mas ele é capaz de sondar você o tempo todo. Outro dia eu falei disso, não me lembro se na escola dominical, se numa outra mensagem do culto à noite. Se você pegar um bom psicólogo, uma pessoa que já está na caminhada da sua profissão aí, quem sabe 20, 30 anos, e você vai fazer alguns aconselhamentos com aquele psicólogo, ele já conhece a natureza humana tão bem, que você começa a contar a sua vida, ou abrir o seu coração ali, e de repente ele mapeia você. Ele já sabe exatamente onde que você é fraco, onde você é forte. Um psicólogo, um ser humano, que tem apenas 30 anos de profissão. Quantos anos de profissão tem o capeta? Quantos anos de profissão tem Satanás e seus demônios? Chutando por baixo, pelo menos de 10 a 15 mil anos, conhecendo o ser humano, estudando o comportamento humano, sabendo como nós reagimos, sabendo como nós vencemos ou fracassamos na vida, e ele conhece exatamente o nosso andar, ele sabe a nossa forma de reagir.
Então ele arma a situação e Arapuca, arma a sua armadilha, a sua cilada, exatamente ali, naquela condição, naquele terreno, onde ele sabe que você é mais frágil, onde ele sabe que ele pode te derrubar. Você não pode guerrear contra ele com armas carnais. Você não consegue vencê-lo com armas carnais, porque ele é um ser espiritual, ele é invisível, ele age de forma inesperada, na sua invisibilidade. Então a primeira questão que a gente coloca rapidamente, ele é invisível. Ainda dentro desse ponto, ele é um inimigo maligno. Ele não tem boas intenções para com você. Não pense que ele vai fazer alguma coisa boa para te ajudar algum dia. Não pense que ele vai facilitar o meio de campo para você qualquer hora do jogo. Pelo contrário, ele é maligno. Olha de novo o versículo 12. A nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Essa palavrinha dá a ideia de algo horrível, algo maligno. Ele também é participante das forças espirituais do mal, diz o texto aqui. Então ele é um inimigo maligno. A Bíblia chama ele de diabo, a Bíblia chama ele de Satanás, a Bíblia chama ele de assassino, de ladrão, de mentiroso, de destruidor, de tentador, de maligno, de serpente, de dragão, de Abaddon, de Apolion, e tem outros nomes aí que encerram a personalidade ou revelam a personalidade desse indivíduo. Esse é o seu inimigo, não esqueça quem é ele. Ele já sabe que está sentenciado à perdição eterna, mas ele quer levar alguns consigo. Ele quer derrubar pessoas, ele quer enganar pessoas para que eles não conheçam o evangelho da graça de Deus. Corre comigo lá para Coríntios, segunda carta, capítulo 4. Vamos lá rapidinho. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O que diz o texto aí? Olha aí, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, que é esse ser sobre o qual nós estamos falando, o Deus desse século cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para quê? Para que não lhes resplandeça a beleza do Evangelho, para que eles não conheçam a glória de Deus, para que eles não possam ser alcançados e serem salvos. Esse indivíduo é maligno. Ele jamais aceitaria a salvação de uma pessoa. Quando Deus alcança o seu coração, transforma a sua vida e te dá a vida eterna em Cristo Jesus, isso é algo imperdível. Crente não perde a salvação. Paulo vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem anjos, nem poderes, nem nada, vai dizer Paulo naquela sequência do texto ali de Romanos capítulo 8, versos 37 a 39. Nada pode destruir a sua vida já recebida em Cristo Jesus, mas ele pode neutralizá-lo, ele pode levar você a um estado de vida tão falida, tão sem poder, tão sem testemunho, que você é apenas um número a mais no meio dos salvos. No final das contas, você vai para a glória. No final das contas, você vai para a eternidade com Deus. Mas durante a sua caminhada aqui, qual foi a sua eficiência? Durante a sua caminhada aqui, o que você realmente fez de poder, de maravilhoso, para impactar a vida de outras pessoas? Ele te nocauteou, ele te jogou no chão, ele te imobilizou. Existem algumas lutas na área judô, jiu-jitsu e outras lutas da área aí marciais, né, que o alvo é que o lutador consiga jogar o inimigo no chão e imobilizá-lo. Segurou imobilizado ali por tantos segundos, o camarada fez um ponto X lá e ganhou a luta. O Satanás, ele muitas vezes faz isso com o cristão. Ele não mata, porque ele sabe que o cristão tem vida eterna, mas ele neutraliza. Ele imobiliza, ele tira a capacidade de ação desse indivíduo, de forma que a vida dele é apenas alguém a mais. Não tem influência nenhuma, não tem poder nenhum, não atinge ninguém. Meus irmãos, o seu intento então é roubar, matar e destruir. Ele vai fazer isso e nós temos que conhecê-lo e vencer essa batalha. Terceiro ponto aqui na explicação do doutor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que esse inimigo é um inimigo, além de invisível, além de maligno, ele é um indivíduo astuto. O que é um astuto? É um camarada extremamente esperto. Quando você pensa em algo, ele já pensou. Quando você age de uma forma, ele já tinha agido antes para recriminar ou para impedir a sua ação. Ele usa ciladas, ele usa armadilhas, ele usa ardis.
ele age dissimuladamente como uma serpente. Já viu uma serpente caçar um passarinho? Ela sobe na árvore ali, tranquilo, ninguém está vendo nada, o passarinho está absorto ali com as coisas, o filhotinho piando, e ela está ali, subindo devagarzinho. Quando ela espera, já foi. Ele é assim. Ele também muitas vezes está dissimuladamente nos cercando como uma serpente, e quando menos se espera, ele nos atinge, ele nos ataca. A Bíblia nos ensina, através de Paulo, que ele pode transformar-se num anjo de luz. Você pensa que o diabo é aquele bode preto, aquele cafanhaque de bode com unhas, não sei o quê, com chifre? Não, ele não se apresenta assim, porque se ele se apresentar maligno, ele não vai conseguir, quem sabe, mover e atingir o seu coração. Ele vai sempre apresentar algo bonito, belo. Ele sempre vai apresentar algo atraente, algo que cativa. Ele sabe qual é o seu desejo, quais são os seus interesses. Ele já mapeou a sua vida. Então o diabo, ele é extremamente ardiloso. A Bíblia diz que os seus ministros parecem ser ministros de justiça, falseando a voz, falseando as ações, usando máscaras para enganar, para seduzir, para destruir pessoas. Ele tenta enganar pessoas, levando-as a duvidar da palavra de Deus, levando homens a exaltarem a si mesmo e a buscarem a sua própria glória. E muitas vezes, dentro das igrejas, muitos de nós cristãos, às vezes caímos nesse erro. Ao invés de buscar a glória daquele que é merecedor, nós queremos a glória para nós mesmos. E buscamos apenas o nosso reconhecimento, o tapinha no ombro, aquelas coisas todas. Meus irmãos, ele também age assustadoramente, como já dissemos, como um leão para nos derrubar. Não ignore o seu inimigo, ele está aí. Não ignore que existe uma guerra espiritual e você está no meio dela. Segunda coisa, a estrutura do exército do mal. Falando rapidamente naquela construção militar que eles possuem. As palavras que nós temos aqui, principados e potestades, lá no grego as palavrinhas arhas e exousias, são palavras gregas que trazem esse conceito de principados e potestades e se referem a escalonamento de poderes. São grupamentos de anjos poderosos, com capacidade, com conhecimento, que lideram outras redes menores e subalternas. Os termos indicam aqui, meus irmãos, uma categoria, tanto de seres santos, como de seres malignos. Então essa estrutura, você vai encontrar lá na Bíblia, falando de seres bons, que também estão nessa mesma estrutura. É apenas um formato de exército. E também você vai encontrar essas estruturas falando de seres malignos. Essa categoria, ela é identificada como uma ordem superior. Então são os capitães, os generais, os grandes do exército do mal, que estão coordenando bases menores. Autoridades e principados, ou principados e potestades. Tanto os seres espirituais de índole boa, como aqueles que são de índole má, habitam numa região chamada lugares celestiais em Cristo Jesus, ou lugares celestiais. Na estrutura do conhecimento, tanto do judaísmo, quanto depois do cristianismo, que vem na sequência, essas regiões espirituais, elas estão entre esse universo que nós vemos aqui, essa parte física, e o trono de Deus, que é algo que nós não vemos. Então nós temos 3 céus, né? Paulo diz que ele foi arrebatado e foi levado até o 3º céu. Então na construção dessa cosmologia, nós podemos pensar que o 1º céu é o espaço sideral que nós vemos aqui. Esse espaço colorido, bonito, às vezes, por causa das camadas de gases, de ares que existem, as estrelas, os planetas aqui ao nosso alcance. Esse é o 1º céu. O 2º céu é o universo mais distante que nós não conhecemos. Existe muita coisa nesse universo que não estão no nosso alcance. A ciência busca, através de Hubble e tantas outras lentes poderosas, conhecer esse universo, mas não chega lá. A gente conhece apenas o quintal de casa, né? E nem ainda o quintal de casa nós não conhecemos direito. Então, o 2º céu é o espaço sideral. E o 3º céu é um lugar onde Deus habita. Nós não atingimos isso. Então, os lugares celestiais é aquela região mais além, é aquela região onde a espiritualidade alcança, onde Deus está presente, onde Deus ali tem um trono, onde Deus ali está vivendo com o seu Filho Jesus Cristo e os seus santos que já estão lá com Ele. Cercados também de milhares e milhares de anjos poderosíssimos,
que louvam ao Senhor constantemente, como diz o texto lá de Isaías, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e a glória ali é coisa maravilhosa. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que existe lá. Paulo foi arrebatado até esse lugar, e lá em Coríntios capítulo 12, na segunda carta, ele vai dizer que ele viu coisas inefáveis. O que é uma coisa inefável? É uma coisa que você não consegue explicar. É algo tão tremendo, tão além do que não existe palavras humanas para descrever aquela coisa. Paulo viu isso. Então é lá a presença augusta de Deus. E esses anjos demônios, eles têm um acesso até onde se sabe a uma parte dessa região. Eles entram no trono de Deus, eles entram na presença de Deus. Parece-nos que depois da morte de Jesus, acabou a brincadeira. Eles não entram mais lá. Mas a gente percebe na Bíblia, em outros lugares, que eles tinham acesso lá. Lembra do profeta Micaías? Lá na história do rei Acabe. Se você não lembra, tarefinha de casa, vai ler a história durante a semana lá, né? Segundo Reis. Ali, anjos estavam na presença de Deus e anjos malignos tinham acesso a também aquela presença. Lembra da história de Jó? Quando os filhos de Deus vieram cultuá-lo, os filhos de Deus ali não são os seres humanos, mas são os anjos, vieram cultuar a Deus, apresentou-se ali também o cara, né? O Satanás. Ele tinha acesso. Nós entendemos que depois da morte de Jesus, fechou a porta. Eles têm acesso até uma região celestial, estão nesse espaço além do sideral, mas eles não têm mais o espaço diante da glória bendita de Deus. Mas eles estão por ali. Então é disso que Paulo fala, esses seres espirituais, como diz aqui o texto do versículo 12, a última expressão, nas regiões celestiais. Esse povo existe, e eles são poderosíssimos. Então, meus irmãos, Efésios 1, 20 e 21, se você volta aí 2 páginas, pode fazer isso, e você vai ver que o texto lá em Efésios 1, 20 e 21 diz assim: o qual, ou seja, o poder que foi exercido, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando Cristo dentre os mortos, e fez com que Cristo fosse assentado à sua direita nos lugares celestiais. É nesse lugar maravilhoso, é lá que está o trono de Deus, onde Cristo, em carne e osso, está sentado lá agora, intercedendo por mim e por você, fazendo a obra sacerdotal ali diante de Deus e fazendo a obra real, governando esse mundo. E de forma tal que anjos e demônios não conseguem atingir a sua vida, a menos que Cristo permita, por alguma situação, que ele toque em você. Mas esse texto diz então que Deus o fez assentar acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só na época presente, lá nos dias de Paulo, mas em qualquer época. Qualquer que seja o nome de poder que exista, Cristo está acima deles. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Então, Cristo está assentado nesses lugares celestiais. Olha de novo o versículo 12, no capítulo 6, onde estamos refletindo. Paulo vai dizer que esses poderes também estão lá, atingindo esses lugares celestiais. Então, depreende-se, ou percebe-se, meus irmãos, que existem muitas dessas dimensões ainda ocupadas por seres benignos e também outras ocupadas por seres malignos, embora todas pertençam a essa categoria de um reino espiritual. Eles são reais, eles estão lá. Supõe-se que o termo arhas, que é o termo que nós falamos sobre principados, ele se refere a ordens angelicais de grupos superiores, como já dissemos, governando outras castas, outros grupamentos de militares de ordens menores. E eles possuem, então, autoridade sobre grandes regiões e vastíssimos e muitíssimos seres. O outro termo que nós falamos, a palavrinha exousias, potestades ou autoridades, se refere a grupos de também muito poder, mas subordinados àqueles primeiros. Então é uma estrutura militar, percebem? Esses principados e potestades são seres considerados por Paulo aqui como seres reais. De novo, esse negócio existe. São seres extraterrestres que têm acesso às regiões mais superiores, mas também estão aqui caminhando em nosso meio, sondando a nossa vida e procurando armar ciladas para destruir o povo de Deus. A expressão dominadores deste mundo tenebroso, que você tem aí no meio do versículo 12, é a palavrinha cosmocrátoras, lá do texto grego, e
tem aqui o sentido de um governante mundial. Então, essa palavra cosmocrátoras, embora que Paulo use para falar dos poderes espirituais, essa palavra era utilizada, por exemplo, para o imperador romano. Ele é um cosmocrátoras. Então, vamos repartir a palavrinha. Cosmo, tá fácil, né? O que é cosmo? Mundo, né? Kratos é poder, né? É o poder de alguém. Então, é um governador poderoso sobre o mundo. Na época, o imperador romano tinha domínio sobre o mundo todo. Ele era um cosmocrátora. Então, esse termo é utilizado não só para Nero, para o imperador romano, mas para várias outras figuras, mundo afora, naquele mundo antigo, né? Então, como dissemos, esses maus espíritos também, eles eram denominados de cosmocrátoras, porque eles são dominadores desse mundo. Nós falamos outro dia aqui que existem algumas preocupações de alguns grupos cristãos evangélicos de tentar descobrir onde é o trono de Satanás aqui na sua cidade. Aí tem crente fazendo tentativa de saber onde que o diabo tem o trono dele aqui. Ah, é na prefeitura. Não, é não sei aonde. É no Banco do Brasil. E tento descobrir aí o pessoal dessas instituições aí que não me levem a mal, né? Mas essa crentaiada, né, esse povo de Deus, eles têm esse entendimento muitas vezes e querem descobrir onde é que o diabo está sentado aqui na nossa cidade. Ele colocou um comandante aqui, onde é que está? E se o crente for lá e vencer aquilo ali, a cidade está liberta. Gente, não dá para fazer isso, tá? Eles são invisíveis. E nós também não cremos, quando eu digo nós, presbiterianos, reformados, nós não cremos em demônios territoriais. Nós não cremos que existe um demônio comandando cada área do planeta. Cada lugar e cada cidade tem o seu demônio cabeça, tá? Nós não cremos nisso, mas cremos que eles estão aí espalhados sim pelo mundo com poderes tremendos e dominando esse mundo tenebroso, como nos ensina o apóstolo Paulo, né? Então, na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala disso também, quando ele instrui sobre a idolatria, por exemplo, capítulo 10, versículo 19 e 20, ele vai dizer: que digo, pois? O sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que eles sacrificam. Então, Paulo está ligando aqui a ideia da idolatria pagã, dizendo que por trás da idolatria existe a ação de um demônio. Estamos falando nas quartas-feiras sobre o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Repitam comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus é outra coisa, né? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, né? E nesse primeiro mandamento nós entendemos ali sobre a questão da idolatria. Qualquer coisa que se interponha entre eu e Deus se torna um ídolo. Não só as estátuas culticas, mas às vezes uma atitude do meu coração, um apego ao dinheiro, um apelo ao sexo, um apelo a qualquer outra coisa, pode ser um ídolo que eu tenho no coração, não é? Então, é só para a gente voltar aqui, Paulo está dizendo que por trás da idolatria existe uma ação demoníaca. O ídolo em si não é nada, ele é uma estatueta, para quem usa um ídolo físico. Ele tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem mão e não pega, tem pé e não anda, tem ouvido e não ouve, e daí por diante. Ele é apenas um bruto. Não existe nada naquele ser. Não existe ali um ser. Não existe ali um Deus. O testemunho é da Bíblia, não é? E isso é muito claro, muito óbvio. Mas Paulo diz que por trás dessa mentalidade idolátrica, os demônios atuam para enganar pessoas, para levar pessoas ao desconhecimento da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Então, voltando a esse termo, dominadores desse mundo tenebroso, indica esses poderes espirituais de castas menores, de grupamentos menores, que estão sob o poder das autoridades e principados, para seduzir e enganar pessoas, para levá-las para longe do conhecimento da graça de Deus. Então, só para a gente terminar, meus irmãos, aqui, Paulo está usando a figura de um exército e diz que esse exército tem uma estrutura muito bem organizada e que Satanás e seus anjos e seus asseclas, eles sabem exatamente como conduzir, como arregimentar, como tramar a guerra de modo tal que a gente possa perdê-la.
Então o próprio Satanás é chamado de maligno. Em vários lugares da Bíblia, Jesus vai dizer lá em Lucas 7:21, naquela mesma hora curou Jesus de muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos. Jesus curou e libertou pessoas assim. Lá em 1 João 2,13, João escreve dizendo: filhinhos, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. O diabo é chamado de maligno, a intenção dele é maligna o tempo todo. Então essa é a estrutura do exército. Eles estão aí, são invisíveis e estão no intuito de fazer maldade contra mim e contra você. Terceiro ponto, terminando: considere quem é o seu inimigo. Não esqueça disso. Você não está vivendo num jardim florido. Você não está vivendo apenas num lugar de descanso e relax. Você não está aqui apenas para receber bênçãos deliciosas o tempo todo, embora você as receba, mas você está no meio de uma guerra. Não esqueça disso. Meu irmão, minha irmã, não esqueça disso. Então, o nosso mestre, o Senhor Jesus, em uma das suas parábolas, ele adverte sobre a necessidade de não desconhecer o seu inimigo e de não desconhecer o potencial do inimigo. Abra sua Bíblia aí para terminar, Lucas capítulo 14. Abre aí sua Bíblia, Lucas 14, 31 e 32, e Jesus vai fazer a seguinte observação. Lucas 14, 31 e 32. Jesus diz assim, queridos, nesse texto: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que Jesus está ensinando aqui? Você precisa conhecer o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Se você for olhar muito atentamente nesse texto que Jesus citou aqui, eu pergunto: quem é o inimigo? Quem é o inimigo desse texto? Vamos lá, gente, interpretação bíblica aí. O inimigo desse texto é Deus. Ele é seu inimigo. Ele é inimigo do pecador. Não pense que Deus é bonzinho, que vai salvar todo pecador. Não é isso. Jesus está dizendo: Deus é inimigo do pecador. E você está em guerra contra Deus. Então, antes de querer enfrentar Deus, calcule e conheça quem é o seu inimigo. Você pode vencê-lo? Não. Então, peça misericórdia para ele. Mande uma embaixada, vá lá e fala: Senhor, eu não consigo vencê-lo, eu quero ser um aliado seu. É isso que o texto está dizendo aqui. Entregue-se a Jesus Cristo, entregue-se a Deus, renda-se a Ele. Porque se você não se render a Deus, você vai estar perdido eternamente. Se o pecador não se render a Deus, Deus é o inimigo que vai levar esse indivíduo à perdição eterna. É disso que Jesus está tratando. Mas conheça o seu inimigo. Então eu quero pegar apenas esse extrato, apenas essa parte principal. Conheça o seu inimigo. Jesus disse isso. Não desconheça, considere quem é ele, saiba quem é ele. Você já ouviu falar de Sun Tzu? Pessoal da área militar aí. Quem é o Sun Tzu? Existe um livro muito antigo, escrito por esse camarada, e se chama A Arte da Guerra, não é? Quem gosta de uma boa literatura, vai ler esse livro aí. E nesse livro, o Sun Tzu, nesse livro A Arte da Guerra, ele oferece muitos princípios que não podem ser deixados de lado para quem guerreia, né? E dentre esses muitos princípios, um deles é o seguinte: conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Conheça quem é o teu inimigo e conheça você mesmo. Se você souber exatamente quem é o seu inimigo, quais são os pontos altos, quais são os pontos fracos, se você souber exatamente quem é você, quais as ferramentas que você tem, e se você puder articular a guerra, você pode ser vitorioso contra ele. É isso que Sun Tzu explica nesse livro, né? Então o apóstolo Paulo, irmãos, oferece aqui características do inimigo, justamente sabendo que para sermos vitoriosos, não podemos ignorar quem é esse cara.
Quem é o poder que está invisivelmente atacando o povo de Deus? Quais são as suas sutilezas? Com quem é que nós lutamos? Quais são as suas ferramentas? Quais são as suas armas? Conheça o seu inimigo. Eu falei domingo passado aqui, nós não devemos nos tornar experts, nós não devemos nos tornar especialistas em demônios. Procure conhecer muito mais a Cristo, procure conhecer muito mais o poder de Deus, procure encharcar-se muito mais da palavra, mas conheça o seu inimigo, saiba quem é ele, saiba como ele age, saiba como são suas ferramentas. João Calvino, o grande reformador do século XVI, ele vai dizer o seguinte: Paulo põe diante de nós um inimigo formidável, não para infundir-nos medo, mas para aguçar a nossa diligência, solicitude. Ao falar do poder do inimigo, Paulo se esforça por manter-nos mais zelosos. Ele usa uma série de epítetos para que os seus leitores pudessem entender que esse não é um inimigo a ser tratado com descaso. Paulo está demonstrando quem é esse inimigo para dizer: olha, leve a sério. Esse camarada é perigoso. E você, como cristão, guerreando as guerras do Senhor, não pode esquecer quem é o seu inimigo. Então, nenhum cristão, meus irmãos, para vencer o pecado, para vencer as armadilhas de Satanás, os seus asseclas, precisa tornar-se, como dissemos, um expert em demonologia. Tá? Tem muito irmão aí que conhece mais do diabo do que Deus. E tem muita igreja que fala mais do diabo do que Deus. Né? Nós não podemos ser esses especialistas em demônios, mas não podemos também esquecer, deixar de lado quem eles são. Precisamos saber algo sobre eles. As cartas do Coisa Ruim. Lembra desse livro? Ou, mais inicialmente, o título dele era As Cartas do Inferno. É um livro fantástico. Tá? O nome assusta, né? Mas é um livro muito bom. Você precisa ler esse livro. As Cartas do Inferno. Esse livro é de um pensador, filósofo, cristão, teólogo inglês, já falecido, C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis, nesse livro, ele imagina uma situação onde um demônio velho escreve cartas a um demônio mais novo. Então, ele é o tio e o mais novo é o pé de cabra. Né? Então, ó, meu caro pé de cabra, cuidado com isso e tal. E ele escreve cartas para ensinar o pé de cabra, o demônio mais novo, a conhecer a igreja, a conhecer quem somos nós, a saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, e ensinar o diabo a armar armadilhas contra o povo de Deus. Se você ler esse livro, você vai se assustar do tanto que o diabo nos conhece. E você vai também falar: opa, peraí, já que ele me conhece, eu preciso então me organizar de modo tal que ele não me derrube. Né? Então esse livro nos ajuda a perceber um pouco dessa sagacidade do diabo em tentar seduzir pessoas no caminho do erro. Conheça o seu inimigo. Meus irmãos, a nossa luta seria muito mais fácil, como já dissemos, se tivéssemos diante de nós um inimigo de carne e sangue, de pele e osso, que nós pudéssemos vê-lo, e nós soubéssemos então quem ele é, onde ele está. Seria muito mais fácil, porque o nosso inimigo, ele é um extraterrestre, ele é um invisível, e nós não o vemos, mas sabemos quem ele é, como é que ele age, quais são os ventos que mostram a sua presença perto de nós, quais são os sintomas de que ele está agindo no meio do povo de Deus. Nós podemos detectar isso. Então, só revestidos da armadura e do poder de Deus é que nós podemos vencer esse arqui-inimigo. Volto com você, finalizando a leitura, do versículo 10 ao 12, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a fala de Paulo. As forças do mal estão agindo. Eu e você estamos no meio dessa guerra. Estamos protegidos, estamos revestidos, estamos guardados pelo poder de Deus, estamos na comunhão íntima com o Senhor, de modo que as setas malignas não nos atinjam. Nós vemos as armadilhas e não pisamos nelas. Nós temos essa percepção. Meu irmão, pode ter parecido talvez um sermão meio pesado, muito demonolizado, né? Mas lembra disso, você precisa saber quem é o seu inimigo.
você precisa conhecer um pouco a respeito dessa luta. E você não pode esquecer que ele é astuto, sagaz, e ele tem malignidade no coração contra a sua vida. Cuide disso. Levanta a sua cabeça, se prepare, se encha do Senhor, se encha da armadura de Cristo, para que você não apenas vença o maligno, mas para que depois de ter vencido tudo, permaneça de pé, permaneça inabalável, como Paulo vai dizer no versículo 13, e a sua vitória seja impactante na vida de outras pessoas, e você possa ajudar a libertar pessoas das garras desse infeliz, que leva pessoas à perdição eterna. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude e que como igreja, meus irmãos, sejamos esse povo de olhos abertos, prontos a vencer as batalhas do Senhor e prontos a ajudar pessoas a serem libertas das garras do maligno. Amém?